meus colegas estudantes. Encontramos novamente comigo Mariane Santa no programa Ensino à Distância. Na aula anterior já aprendemos sobre cálculo diferencial e integral. E hoje continuaremos a aprender sobre a integral definida e suas aplicações. Tomem atenção para assistir esta aula até ao fim. Boa aulinha para vocês! Olá, meus estudantes. O nosso encontro de hoje, nós vamos aprender a última parte das aplicações do cálculo integral. Esta parte é denominada volume de sólido de revolução limitada pelas duas curvas no intervalo A e B. Falando sobre esta parte, podemos identificar em duas partes. A primeira parte é revolução em torno do eixo X no intervalo A a B do eixo X. Então, a região indicada podemos observar na figura. A região indicada está entre duas curvas da função f de x e g de x. Esta região, quando girando em torno do eixo x, vai criar um sólido dentro de um sólido. Então, o espaço entre as duas curvas que podemos calcular o volume. Ou podemos calcular o volume, o espaço que é fora da curva zx e dentro de f de x. Então, a fórmula utilizada nesta parte é V igual π integral de A a B da função quadrado de f de x menos quadrado de zx em relação a x. Na segunda parte, revolução em torno do eixo y no intervalo A e B do eixo y. Podemos observar a figura. Existem duas funções, f de y e g de y. A área indicada está entre estas duas funções. Então, esta área, quando girando em torno do eixo y, vai criar um sólido. Está dentro de um sólido. Então, o espaço entre dois sólidos que podemos procurar ou podemos calcular o volume. Então, este espaço está fora do ZY, da curva ZY, e dentro de f de y. Então, a fórmula utilizada nesta parte é V igual π integral de A a B da função f de y quadrado de f de y menos quadrado de zy em relação a y. Então, estas duas fórmulas que podemos utilizar nas seguintes questões dos exemplos. Então vamos tentar resolver as questões seguintes. A nossa primeira questão é: calcule o volume do sólido
de revolução em torno do eixo X pelas figuras seguintes. Então, observamos a figura, podemos identificar que a área indicada está entre uma parábola e uma reta. Esta área, quando girando em torno do eixo X, então o resultado é um sólido está dentro de um sólido. Estas duas curvas, uma curva e uma reta, a curva é curva parábola da função y igual raiz quadrada de x, e a reta é y igual meio de x. Então, podemos observar que a parte da região indicada, a parábola está longe do eixo X, compara com a reta. Então, a parábola, função da parábola menos função da reta. E assim, o volume igual π integral de 0 a 4 e depois quadrado de parábola menos quadrado da reta, 1 sobre 2x em relação a x. Então, π integral de 0 a 4, quadrado da parábola, ou quadrado de raiz quadrada de x é igual a x. E depois, quadrado de 1 meio de x igual a 1 sobre 4x ao quadrado em relação a x. Então, vamos continuar. Integral π integral de x é 1 sobre 2x ao quadrado menos integral de 1/4 de x quadrado, 1/4 sobre 2 mais 1, x elevado a 2 mais 1, de 0 a 4. E podemos simplificar. π 1 sobre 2x ao quadrado menos 1/4 sobre 3x ao cubo de 0 a 4. E vamos simplificar mais. π meio de x quadrado menos 1 sobre 12 x ao cubo de 0 a 4. Daí vamos substituir 4 e 0 igual a π 1 sobre 2
vezes 4 ao quadrado menos 1 sobre 12 vezes 4 ao cubo menos 1 sobre 2 vezes 0 ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes 0 ao cubo. Então, igual π 4 ao quadrado igual a 16 vezes 1 dividido por 2 igual a 8 menos 4 ao cubo igual a 64. Então 64 sobre 12 menos 0 igual π 8 vezes 12 igual a 16, vão 1, 96, menos 64 sobre 12 igual π 96 menos 64 igual a 32 sobre 12. Ou podemos simplificar, π igual a 16 sobre 6 ou igual π 8 sobre 3. Então 8 dividido por 3 igual 2 sobre 3 π unidade de volume. Então, o resultado final desta questão é 2 sobre 3 π unidade de volume. A nossa segunda questão é calcule o volume do sólido de revolução em torno do eixo Y pela figura seguinte. Então, podemos olhar a figura envolvendo duas curvas, uma curva da parábola e uma reta da função. A função parábola é y igual a menos x ao quadrado mais 4 e a função da reta é menos 2x mais 4. Então, estas duas, uma curva e uma reta, construindo uma região, e quando girando em torno do eixo Y, podemos olhar ao lado. Então, criar um sólido está dentro de um sólido. Então, girando em torno do eixo Y, então curva mais longe do que reta. Então, a função da curva menos função da reta. E em torno do eixo Y, aqui está apresentando f de x. Agora podemos transformar em f de y. Y igual a menos x quadrado mais 4. Então, podemos transformar menos x quadrado igual a y menos 4. Ou x quadrado igual a menos y mais 4. Ou x igual a raiz quadrada de menos y mais 4. E outra função também, y igual a menos 2x mais 4
e podemos transformar em f de y ou x. Então, menos 2x igual y menos 4. Ou x igual y menos 4 sobre menos 2. Ou igual x igual menos y sobre 2 mais 2. Então, f de y da parábola é raiz quadrada de menos y mais 4, e f de y da reta é x igual menos y sobre 2 mais 2, ou podemos escrever f de y, f de y, aqui também, g y, é igual π de 0 a 4 quadrado de raiz quadrada de menos y mais 4 igual menos y mais 4 menos, agora, quadrado de menos y sobre 2 mais 2. Então, menos y sobre 2 vezes menos y sobre 2 igual y quadrado sobre 4. E depois, menos y sobre 2 vezes 2 igual menos 2y sobre 2. Agora, 2 vezes menos y sobre 2 igual menos 2y sobre 2. E depois 2 vezes 2 igual 4. Em relação a y. Igual π integral de 0 a 4 menos y mais 4 menos y ao quadrado sobre 4 menos y menos y igual menos 2y mais 4 em relação a y igual π integral de 0 a 4 menos y mais 4 menos y quadrado sobre 4 mais 2y menos 4 em relação a y igual π integral de 0 a 4 menos y mais 2y igual y e depois 4 menos 4 é 0 menos y quadrado sobre 4 em relação a y. Daí vamos fazer integral e integral de y igual 1 sobre 2 y ao quadrado menos integral de y quadrado sobre 4 igual 1/4 sobre 3 y elevado ao
cubo. Y ao cubo. De 0 a 4. Igual pi 1 sobre 2 y ao quadrado menos 1/4 dividir por 3 igual 1 sobre 12. 1 sobre 12 y ao cubo. De 0 a 4. Agora, podemos começar a substituição. Pi 1 sobre 2 1 sobre 2 vezes 4 ao quadrado menos 1 sobre 12 vezes 4 ao cubo menos 0, substituindo a variável y, então o resultado vai ser 0. Igual pi 4 ao quadrado igual a 16, 16 dividido por 2 igual 8. E depois 4 ao cubo igual a 64. 64 vezes 1, 64 vezes 1 dividido por 12 igual 64 sobre 12 igual pi 8 vezes 12 igual 90, 96 menos 64 sobre 12. Então o resultado é pi 96 menos 64 igual 32 sobre 2 sobre 12. Sobre 12. Então igual, podemos simplificar, 16 sobre 6 ou pi 8 sobre 3. Então o resultado final é 8 dividido por 3 igual 2 sobre 3 pi, unidade de volume. Então 2 sobre 3 pi é o resultado final desta questão. Meus alunos, acabamos de resolver as questões dos exercícios e a seguir vamos continuar com os exercícios. Exercício número 1. Determine o volume do sólido de revolução de cada figura. Letra A. Existem duas parábolas e depois a região indicada é entre duas parábolas, entre pontos de interseção de duas parábolas. E letra B, uma parábola com cavidade para direita e depois uma reta. Área entre parábola e reta é região indicada. E depois esta região girando em torno do eixo Y. Agora, letra C, uma parábola, existe envolve uma parábola e uma reta também. E depois vamos calcular o volume
o volume do sólido girando em torno do eixo Y. Agora, letra D. Letra D, também uma parábola e uma reta. Parábola de y igual a x quadrado e reta y igual a 2x. Então, girando em torno do eixo x. Agora, número 2. Número 2. Determine o volume do sólido de revolução em torno do eixo x, representado pelo gráfico seguintes. Então, olhamos na figura, existem duas parábolas. Uma parábola do seu vértice 1 e 0, com cavidade para a direita, e outra parábola, também na mesma vértice, mas com cavidade para cima. A região entre duas parábolas são a região entre as duas parábolas é a região indicada e girando em torno do eixo x. Meus queridos, espero que a matéria do nosso encontro de hoje são úteis para vocês. Então, terminamos o nosso encontro de hoje e até já. Colegas estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de matemática que acabamos de aprender. Espero que esta aula sirva nas vossas aprendizagens. Finalmente chega na hora. Eu, Mariane Santa, e a equipe que trabalha agradecemos a vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima semana com este título. Até a próxima!